Convido a todos para abrirem suas Bíblias, aqui no segundo livro de Reis, capítulo 22. Vamos fazer uma leitura de alguns textos e em seguida vamos orar pedindo ao Senhor que venha abrir o seu céu sobre nós, em torno desta maravilhosa porção que nós encontramos aqui, e que sejamos ajudados concernente a alguns princípios relacionados à centralidade e à restauração da palavra, ou à restauração e à centralidade da palavra. Segundo Reis, capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 3. No 18º ano do rei Josias, enviou o rei a Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, escriba, à casa do Senhor, dizendo: vai ao sumo sacerdote Ilquias e dize que recolha o dinheiro que é trazido à casa do Senhor, que recolheram do povo os guardas da porta, e que o ponha nas mãos dos que fazem a obra, que tem o seu encargo, o conserto da casa do Senhor, e que entregue aos que fazem a obra da casa do Senhor, para reparar as fendas da casa, e aos carpinteiros, mestres e pedreiros, para comprar madeira e pedra de contaria para reparar a casa, e que não peça conta do dinheiro, cujo manejo lhes confie, porque eles procedem com honradez. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escriba Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e o leu. Vindo depois o escriba Safã ao rei, deu-lhe conta e disse: teus servos recolheram o dinheiro que foi achado no templo, e o entregaram aos mestres de obra, que têm o seu encargo, o conserto da casa do Senhor. Também o escriba Safã declarou ao rei: o sacerdote Ilquias deu-me um livro, e Safã o leu diante do rei. E ao ouvir o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Depois o rei ordenou ao sacerdote Ilquias e a Icão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, o escriba, Safã, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e perguntai por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que foi achado, porque é grande a ira do Senhor que se acendeu contra nós, visto que nossos pais não escutaram as palavras deste livro, para fazer conforme tudo o que nos foi escrito nele. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos encarecidamente neste santo nome, que venha sobre nós, que as verdades contidas nestes textos possam saltar sobre nossa mente e coração, para que o Senhor venha de maneira muito especial nos ajudar a entender não a história, mas a nossa própria realidade hoje, dentro da história que está narrada nessas palavras. Porque não é o nosso objetivo aqui ler história, mas ser tocados pela vida e pelo poder da Tua palavra. Por isso, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Nos ajuda a ir além daquilo que lemos, ver nossa própria condição, ver o quanto nós necessitamos de olhar para a realidade contextual que nos cerca,
e saber o quanto da tua palavra se encontra em escombros, o quanto existe da própria história de Josias nos nossos dias, na nossa realidade. Te pedimos em nome do teu Filho Jesus, ajuda-nos, para que nesta hora a tua doce e viva palavra penetre nos nossos corações, tratando com cada área onde nós temos extrema carência do teu trabalho, do teu agir. Nós te rogamos, no sagrado nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, meus amados em Cristo, o meu encargo para esses dias é acerca da restauração e a centralidade da palavra. Vamos tomar como um ponto de partida este capítulo 22 de 2 Reis, a história do rei Josias. O rei Josias, dentre os 19 reis de Judá, você sabe muito bem que o reino de Israel um dia se dividiu entre o reino do norte e reino do sul. No reino do sul, cuja capital era Jerusalém, estava a descendência de Davi. Josias foi um dos reis do reino do sul. Desses 19 reis, 2 foram piedosos. Tivemos alguns reis bons, porém piedosos, apenas 2. Ezequias e Josias. Ezequias viveu 57 anos antes de Josias. E entender o assunto exposto aqui nessa história, nós precisamos voltar desde o capítulo 16 de 2 Reis. E por quê? Porque desde o capítulo 16 de 2 Reis, todo o contexto no que diz respeito à história de Josias é construído. Então entendam bem, nós precisamos ler toda a história a partir do capítulo 16 de 2 Reis. Aqui nós vamos encontrar a história de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon, e Amon foi o pai de Josias. Então você precisa ler todas estas histórias. E você vai ver que, em primeiro lugar, o rei Acás foi um rei perverso. Este rei tinha um coração maligno. Ele procurou destruir aquele templo que Salomão construiu. Ele não apenas procurou destruir, mas o que ele não conseguiu destruir, ele profanou, a ponto de ir em Damasco e ver um altar pagão. E ele pediu que fosse feito um modelo, uma cópia, um projeto desse altar, e enviou esse projeto para os artífices, os arquitetos, lá em Judá. E eles removeram o altar do sacrifício. Você sabe que o altar do sacrifício é uma tipologia da cruz, da doutrina da cruz. Então ele removeu aquele altar do sacrifício e no lugar daquele altar ele colocou este altar pagão que ele viu em Damasco. Este foi apenas um dos terríveis feitos do rei Acás. Ele demoliu, ele destruiu. Havia muitos escombros no templo. Quando o rei Ezequias veio, ele promoveu uma grande reforma, mas não foi uma reforma completa, porque era um momento difícil do ponto de vista político, não apenas do ponto de vista espiritual, mas Judá vivia uma grande crise política e também havia ataques. E envolvido por tudo isso, e mesmo assim, ele promoveu uma grande reforma. Não foi uma reforma completa, como também a de Josias não foi uma reforma completa. A reforma de Josias, ela só vai se concretizar no capítulo 8 do livro de Neemias. Aquilo que
Josias inicia, só vai se concluir com Esdras e Neemias. Mas antes de olharmos isso, vamos focar aqui, para entender toda essa realidade contextual dos capítulos 22 e 23 do livro de 2 Reis. Então nós estamos vendo aqui, no tempo de Ezequias, como já lhes disse, houve esta reforma. Ela não foi plena, não foi completa. Mesmo que Ezequias tenha sido um rei piedoso, dedicado, fiel, ele amava o Senhor. E depois vem Manassés. Manassés era um rei tão terrível que ele sacrificou os próprios filhos a Moloque. Ele oferecia sacrifícios satânicos. Ele participava de seitas satanistas. Ele se arrependeu no final da sua vida, mas ele deixou um rastro de destruição e de perversidade em Judá. A degradação espiritual no tempo de Judá era algo profundo. Não era um pequeno desvio, era um desvio profundo. Era um desvio de foco, de alvo, um desvio de tudo. A nação estava mergulhada em densas trevas de apostasia. Então, depois de Manassés, surge Amon. Mesmo tendo reinado por pouco tempo, ele deu continuidade a este caos de perversidade espiritual. É neste ambiente de densas trevas, de um profundo afastamento, que surge o rei Josias, uma criança de 8 anos, e que, graças a Deus, sua mãe teve uma grande influência na vida dele. Aí nós vamos para este texto que começamos no capítulo 22 de 2 Reis, no 18º ano, isto é, ele tinha 26 anos. Josias, ele tem o seu nome profetizado aproximadamente 300 anos antes de nascer. Se você ler 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, o nome de Josias é mencionado. Isso é muito especial, meus irmãos. Este rei tem o seu nome mencionado aproximadamente 300 anos antes de nascer, quando inicia-se a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. E aqui o seu nome é mencionado numa linda profecia. E quando este jovem surge no trono, e graças a Deus, muito bem amparado, de pessoas com uma grande envergadura espiritual, ele procura fazer uma reforma na casa de Deus, remover todos os entulhos que haviam ainda desde a época de Acás. Este era o objetivo dele: ordenar as coisas, limpar, reestruturar, reorganizar. E é neste ambiente que nós temos que ver o que espiritualmente está acontecendo e o que realmente Deus quer nos falar. Não é nosso objetivo aqui ler história. Não é nosso objetivo aqui falar da história. É importante falar da história. Mas o objetivo do Espírito Santo em nos dar a história é revelar as questões obscuras da nossa realidade espiritual. É neste ponto que precisamos observar a leitura que fizemos. Aqui eu desejo destacar algumas coisas, e chamo a atenção de vocês para cada uma delas, porque à medida que nós formos vendo estes pontos, estes detalhes, nós vamos entender a mente do Espírito Santo nesta palavra. Então vamos observar alguma coisa aqui. A primeira delas, que eu chamo a atenção de todos vocês, é para a frase casa do Senhor. E por quê? Lembre-se que nós estamos vendo este capítulo 22 a partir de um contexto. Este contexto inicia-se no capítulo 16 de 2 Reis, desde Acás. Eu lhes dei aqui uma visão panorâmica disso. Encorajo vocês a ler cuidadosamente todos estes capítulos. Então observe, quando você estuda
desde o capítulo 16, isto é, quando você estuda cuidadosamente, desde o capítulo 16 de 2 Reis, você vai ver que a frase casa do Senhor ocorre 21 vezes. Parece não ser nada importante, mas observe. Dessas 21 vezes que ocorre desde o capítulo 16, 11 vezes você vai encontrar nos capítulos 22 e 23. Isso é muito importante. Porque existe uma ênfase aqui. Meus irmãos e irmãs, podemos dizer que há uma ênfase clara sobre este assunto, casa do Senhor. Podemos dizer que é o assunto essencial de toda esta reforma. Porque, doutrinariamente falando, o assunto casa do Senhor, ele percorre de Gênesis a Apocalipse. Primeiro nós vemos este assunto no capítulo 2 do livro de Gênesis. Na figura daquela mulher, quando a Bíblia diz que Deus levou Adão a um sono e tirou da sua costela e a transformou numa mulher. Gênesis 2, 22. Essa palavra transformou vem de um vocábulo hebraico, baná. Se você quiser estudar só no livro de Gênesis, você vai ver muitas ocorrências desta palavra. Significa edificou. Um exemplo, aqui em Gênesis 4,17. Vamos pegar apenas esse texto. Se você não quiser abrir, eu vou citar rapidamente. Quando diz que Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Então Caim edificou, Gênesis 4,17. Aqui está a palavra, a mesma que é usada no versículo 22 de Gênesis capítulo 2. Baná, edificou. O homem foi criado, a mulher edificada. E isso corresponde fielmente àquilo que o nosso Senhor disse lá em Mateus capítulo 16. Eu edificarei minha igreja. Essa mulher aqui é uma figura da igreja. Porque quando Deus criou Adão, ele tinha em sua mente Cristo. E quando ele criou esta mulher, ele tinha na sua mente a igreja. O assunto Cristo e igreja percorre toda a Bíblia. Casa de Deus, casa do Senhor, templo, igreja. São verdades espirituais para comunicar uma realidade profunda em Deus. Nós somos esta casa espiritual, mas vamos entender isso doutrinariamente para compreender o que realmente está acontecendo aqui e o que é que Deus quer nos falar. Então, se você entende que esse assunto, ele inicia aqui em Gênesis 2:22 e vai até Apocalipse capítulo 22, temos que entender que é um dos assuntos elevados da revelação de Deus na sua palavra. Isto é, do ponto de vista da doutrina, é um assunto elevado. O que nós vemos aqui no capítulo 22 é que a casa de Deus está em ruínas e que este livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. Você consegue conceber esta figura, esta ideia? A casa de Deus em ruínas e a sua palavra debaixo de escombros. Que figura trágica, irmãos, para revelar os dias que nós estamos vivendo, para mostrar o quanto precisamos ir aos pés do Senhor, para que Ele nos ajude a vivermos e correspondermos como sua casa, como seu povo, como lugar da sua habitação, como esse templo, e que a sua palavra tenha em nós o lugar de preeminência, de centralidade, que ela não seja apenas objeto de religião ou de intelecto,
mas que ela seja viva e eficaz em nós e entre nós. Porque no Antigo Testamento você vê esta palavra sendo revelada. Nos Evangelhos você vê esta palavra personificada. E quando você estuda 2 Coríntios capítulo 3, você vê essa palavra sendo expressada. E Paulo diz que nós somos uma carta. Uma carta tem uma mensagem. E a grande pergunta é: qual é a mensagem que nós proclamamos quanto à nossa vida? Qual é o testemunho que o Evangelho tem e se expressa por meio da nossa vida? Ler, estudar, ouvir esta palavra, sem que ela se torne vida em nós e vida por meio de nós, é permitir que ela fique perdida no mundo de agitação, de confusão, perturbações, inquietações. O mundo que nós estamos vivendo não dá valor nisto. E o terrível em tudo isso é a maneira como a igreja do Senhor tem correspondido em relação ao testemunho da palavra. Não é questão de você ter uma Bíblia ou várias versões dela na sua casa. É o quanto da vida dela fala, é o quanto da vida dela se expressa. A questão aqui não é o quanto você leu ou o quanto você lê dessa palavra, é o quanto dela lê em você. Não é o quanto você prega, não é o quanto você ensina, não é o quanto você fala, e sim, se ela fala em você. Se ela toca profunda em você. Então, meus irmãos, essa figura da casa de Deus aqui, ela é significativa. Nós não podemos deixar isso passar de nós. Há algo muito sério. Porque hoje nós vemos que esse assunto casa do Senhor é algo que o inimigo tem procurado banalizar. É algo que o inimigo tem procurado trazer para o âmbito das confusões. Mas o Senhor deseja restaurar a identidade e o caráter da sua casa. Como diz Paulo, lá em Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Quando ele faz uma referência à casa de Deus como coluna e baluarte da verdade. Isto tem que ser vivo em nós. A igreja como essa coluna, que sustenta, como baluarte, porque proclama sustentação e proclamação. São duas características visíveis do testemunho da igreja na terra. Como coluna, isso está registrado claramente em Gênesis, capítulo 28, quando Jacó tem aquela visão daquela escada que toca os céus na terra. E aqui está uma figura para a coluna. E se você configura esta passagem com o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 44, por ali, quando você vai lendo e vai descendo, aí começa a história do Senhor, especialmente com Natanael. E ele vai dizer para Natanael, revelando ou trazendo a revelação daquela visão de Jacó, onde ele vai mostrar que ele mesmo é essa escada, esta coluna que liga os céus na terra. Ele é aquele que tabernaculou entre nós. Porque a ideia de templo, a ideia de tabernáculo, é uma realidade em Deus, não é uma ideia da mente humana. Os dicionários seculares vão trazer apenas conotações segundo a mente do homem sobre o assunto templo. Porém, irmãos, as definições bíblicas são extremamente elevadas. Não concerne ao homem natural definir as coisas espirituais. As coisas espirituais só são definidas espiritualmente. O assunto templo, sua etimologia, sua natureza, sua essência procede de Deus. Porque quando não havia nada, não havia ninguém, havia um grande templo eterno, habitado pelo Filho, habitado pelo Espírito. Esse templo é Deus.
As palavras que comunicam a realidade desse templo é vida, relacionamento e amor. Aonde as três benditas pessoas da Trindade viviam eternamente na mais profunda, perfeita e eterna comunhão. E um dia, esse templo desceu na pessoa do Filho, ele tabernaculou entre nós. E este é o desejo de Deus. Toda a ideia do templo, casa de Deus, igreja, procede disso. É um lugar de comunhão, é o lugar da verdade, é o lugar do amor, é o lugar do relacionamento. Essa verdade é tão profunda e urgente no coração de Deus no que concerne a nós, que antes da morte do nosso Senhor Jesus, Ele gastou um tempo diante do Pai para tratar deste assunto. E está lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Isso tem a ver com a sua casa, isso tem a ver com a igreja, não tem a ver com instituição, tem a ver com o organismo vivo. Esse organismo vivo, essa realidade viva, é o que o Senhor reivindica, é o que o Senhor busca nesta hora que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós vivemos um tempo, um momento singular do ponto de vista da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Santos do passado dariam tudo para poder viver esta hora que nós estamos vivendo. Os santos do passado, eles morreram sem poder experimentar esta hora que nós estamos vivendo. Jesus, quando chegou no momento mais sublime do seu ministério, ele ora ao Pai e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho glorifique a ti. Aquela hora para ele era sublime, era o ápice do seu ministério. Assim também nós, irmãos, nas nossas limitações, no nosso chamamento, na nossa vocação como igreja, como povo de Deus, estamos vivendo a nossa, perdoe-me, a nossa hora. Nós estamos vivendo um momento singular. Irmãos, nós estamos lendo a palavra de Deus e vendo as profecias se cumprir diante dos nossos olhos. E faltam apenas 3% delas para fechar todo o cânon profético. Nós estamos vivendo, como o nosso irmão nos lembrou ontem, o Senhor está entrando na sala. Nós estamos vivendo a iminência de vê-lo face a face, algo que nenhuma outra geração pôde viver. E nós estamos aqui. Não é hora para acomodar, não é hora para baixar nossas armas, não é hora para desvios, não é hora para perdermos tempo. Nós estamos vivendo a iminência da volta do nosso Senhor, de ouvir o clangor da trombeta. Estamos aqui no momento singular da nossa vida, escrevendo as últimas linhas do livro de Atos dos Apóstolos, porque este livro não tem fim, ele continuou conosco, continuou com a igreja, em todos os séculos passados. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber, ele não tem fim, porque ele continuou com a era dos apóstolos, e a seguir cada uma delas, e continua conosco. Que momento é esse, irmãos? Que privilégio é para nós ouvir falar da volta do nosso Senhor. E agora nós estamos vendo aqui que o inimigo tem trabalhado arduamente, de maneira perseverante em todos esses séculos, para destruir a casa de Deus, para destruir o seu testemunho, para aprisionar o povo de Deus nesta era, neste momento, que tem sido consumido por uma mente secular. O secularismo tem tomado o lugar daquilo que é espiritual. O formalismo tem tomado o lugar daquilo que é devocional. E tantos entulhos têm vindo sobre o povo de Deus, têm vindo na casa de Deus. Quantos entulhos existem dentro da nossa casa, irmãos, que tem impedido a vida devocional, que tem roubado de nós o lugar da comunhão e da oração,
Quantos entulhos no nosso casamento, quantos entulhos na criação dos nossos filhos. Estamos vivendo numa geração de homens caídos, mulheres caídas. Coisas que há 20, 30 anos a sociedade reprovava, hoje faz parte da cultura de um povo, cultura de uma sociedade. Coisas que os nossos pais e avós repudiavam, a sociedade no tempo deles, tinham nojo, a nossa sociedade acata, aceita, pratica, ensina, institui. Porque esta geração é a geração descrita na palavra de Deus como fazendo parte deste contexto profético. E nós estamos vendo isso, irmãos. Será que nós temos discernido essas trevas? Quanto mais aproximamos da vinda do nosso Senhor, mais as trevas se intensificam. E o quanto de trevas, desses entulhos, estão dentro da nossa realidade de igreja, dentro dos nossos lares, da nossa vida. E o objetivo de todo esse entulho é sufocar a palavra. Deixe-me mostrar algo para vocês, fundamental este ponto, acerca daquilo que nós estamos vendo aqui, em 2 Reis, capítulo 22. Então nós temos aqui, primeiro, a casa de Deus. Vamos colocar mais um ponto, e aqui eu preciso colocar uma moldura da palavra, para que encerremos esse período. O segundo ponto é a palavra de Deus sobre escombros. A palavra de Deus é entulhada. Essa é uma outra figura que nós encontramos aqui no capítulo 22. Primeiro, a ênfase na casa de Deus. 11 vezes. Desde o capítulo 16 de 2 Reis até o capítulo 23, são 21 menções dessa frase, casa do Senhor. 11 vezes nesses dois capítulos que corresponde à história de Josias. Agora, um outro ponto. A palavra de Deus debaixo de entulhos. É isso que você vai ver. A palavra de Deus entulhada. A tradução rabínica diz que esses entulhos estavam ali desde a época de Acás. Se você ler especialmente o capítulo 16, os versículos 10 a 19, você vai ver que os entulhos estavam ali desde a época de Acás. E por incrível que pareça, a palavra de Deus estava ali, debaixo dos escombros. Eu quero ler com vocês, para que nós venhamos colocar a moldura nesse ponto, Mateus, capítulo 7. Vamos ler desde o versículo 1, para que nós venhamos entender de maneira doutrinária este ponto. A palavra de Deus, o que significa isso? A palavra de Deus debaixo de escombros, sob escombros. Porque isso é muito triste. Quando nós olhamos esse quadro, nós precisamos ficar incomodados. Nós precisamos ficar profundamente tocados. Irmãos, há um grande risco quando nós lemos a Bíblia apenas vendo história. Há um grande risco quando nós estamos lendo a Bíblia e ela não está nos lendo. Há um grande risco quando você lê a Bíblia com a mentalidade meramente acadêmica, religiosa. Esse relacionamento superficial, intelectual ou religioso com a palavra é que tem produzido uma geração de apostatas, de pessoas indiferentes, frias. Elas leem, mas nunca são tocadas. Irmãos, nós temos que ler a palavra. À medida que você lê essa palavra, o Espírito Santo, ele anela trazer revelação dessa palavra e fazer aplicações a partir dessa leitura. Então nada pode ser tomado de forma simples ou superficial.
Nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele nos leve às águas profundas, seja aonde for neste livro, porque somente ele é capaz de interpretá-lo para nós. Nós jamais vamos receber vida dessa palavra se nós estivermos apenas tocando um livro de maneira literária. Que o Senhor nos ajude. Então deixe-me colocar um ponto tão importante aqui, que foi ensinado pelo Senhor, que vai nos mostrar o grande perigo que alguns estão correndo por tratar a palavra de Deus de maneira superficial, ou por deixá-la debaixo de escombros. Eu creio que esta figura diz muito ao nosso coração, porque mostra o lugar que a palavra ocupa na nossa vida. Se ela não ocupa um lugar central, se ela não é lâmpada para os nossos pés, se ela não é luz para os nossos caminhos, se ela não é viva, se ela não é eficaz, se ela não habita ricamente os nossos corações, se ela apenas é um livro que se torna um amuleto religioso. Eu digo para vocês, estamos fadados a perder esta hora, a não discernirmos este momento, a não interpretarmos as profecias segundo a mente de Deus, se nós não temos visto esta palavra de maneira espiritual, se nós não temos permitido que este livro seja a boca de Deus no nosso coração, então o que nós estamos fazendo com a vida cristã é algo banal. Por isso nosso Senhor colocou aqui, na conclusão do Sermão do Monte, neste capítulo 7 do Evangelho de Mateus, uma exposição tão importante, irmãos, tão importante. Primeiro ele faz uma declaração. Essa declaração, ela é espantosa. E depois, ele faz a exposição em forma de uma parábola. E você precisa conjugar as duas coisas, configurar os elementos, para que a partir daí você tenha a revelação. Então vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 até o 27. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Irmãos, nós sabemos o que significa essa frase, naquele dia. Essa frase está para se cumprir, irmãos. Nós estamos perto de vermos a realidade desta frase. E que todos nós possamos chegar neste dia com o coração tomado de júbilo, de alegria e de gozo. Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não lançamos fora demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Agora observe, porque aqui ele fez essa exposição, agora ele vai colocar, na sua perfeita didática, ele vai colocar uma figura, ou duas figuras, para aprofundar essa exposição, porque ele quer fazer a aplicação. É assim que o nosso Senhor ensina, é assim que ele faz. Aí ele diz, todo aquele, então observe, nem todo, inicia o versículo 21, agora todo aquele, pois que ouve minhas palavras, e as coloca em prática, é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ora, irmãos, ele está dizendo assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele não está falando a ímpios, ele está falando a cristãos, ele está falando a pessoas que têm um grau de conhecimento espiritual. Ele está falando ao seu povo, ele está falando a nós. Ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Aí ele vai colocar uma chave importante para você entender o que entra no reino. Mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A chave para entrar no reino é fazer a vontade do Pai. Aí ele diz, muitos
vão pregar em meu nome, vão profetizar em meu nome, vão expulsar demônios em meu nome. Porém, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. O que o Senhor está dizendo é que é possível, sim, pessoas realizarem coisas espirituais fora da sua vontade. É possível, sim, pessoas pregar, profetizar e expulsar demônios fora da vontade dele. E aqui tem um ponto que devemos considerar. Se essas pessoas estão fazendo isto fora da vontade de Deus, a quem elas estão glorificando? Quer dizer, tudo que é feito fora da vontade de Deus não glorifica a Deus. Então Deus não está recebendo glória. E nós sabemos que os apóstolos, especialmente Paulo, escrevendo na primeira e na segunda carta a Timóteo, ele fala claramente sobre isso. Se o Senhor permitir, ainda vamos tocar um pouco nesses assuntos. Então vejam bem, nosso Senhor está colocando algo aqui. Se todas essas coisas são feitas fora da vontade dele, então não glorifica o Pai. E se essas pessoas fazem todas essas coisas, e são coisas espirituais, e que não glorificam a Deus, existe um poder maligno por detrás de tudo isso. Essas coisas, elas têm como foco não a Deus, mas o próprio inimigo, porque elas desonram a Deus em suas obras, por mais espirituais que elas julguem ser. Mas irmãos, agora o Senhor vai colocar os fundamentos que você vai entender. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva. Chuva aqui fala de aflições. Aí diz assim: desceu a chuva, preste bastante atenção. Aqui nós temos os elementos da natureza. Eu vou ler como eu acredito que está a maioria das versões de vocês, que eu estou lendo na Reina Valera. Diz assim: vieram os rios. Rios aqui são provas que resultam das perseguições. Depois você vai ter o quê? Ventos, que são tentações. E depois as chuvas impetuosas, que são as aflições temporais. Estas três coisas aqui vieram contra este que ouve e pratica a palavra. Aí diz assim: desceu chuva e vieram torrentes, sopraram ventos, investiram contra aquela casa. Está vendo? E ela não caiu porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Vamos parar aqui. O que significa uma casa alicerçada sobre a rocha? Como que nós podemos definir aqui, nas palavras do nosso Senhor, uma casa que é edificada sobre a rocha? O Senhor está dizendo que uma casa edificada sobre a rocha tem por fundamento ouvir, está vendo? E praticar sua palavra. Porque a palavra primeiro, ela vem para dentro, depois ela sai para fora. Está vendo, irmãos? Vou repetir isto, porque parece simples, mas não é. Primeiro a palavra entra, depois ela sai. E aqui você vai entender, segundo aos Coríntios, capítulo 3, quando Paulo diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Nós somos uma carta lida. Sabe o que significa isso? Essa carta lida, isto é o Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho não é algo que está escondido no nosso coração apenas, mas é algo que é visto na nossa vida, no nosso casamento, no nosso testemunho. Você não precisa abrir a boca para pregar, sua vida tem que falar, porque você é uma carta. Aqui está o Senhor dizendo que uma casa edificada sobre a rocha é uma carta. A palavra entrou e ela saiu. A palavra tem que sair. E esse sair não são nossas boas virtudes. Porque em nós não habita bem algum, até em nossas boas virtudes. Existe um foco ególatra. Nas nossas boas ações, existem motivações pervertidas, secretas, que visam o nosso próprio ego,
O que nós precisamos entender que o trabalho da palavra dentro é um trabalho mortal. Ela vem como espada, ela dissipa, ela corta, ela quebra, ela rompe tudo aquilo que resiste o trabalhar do Espírito. E o que flui disso aí são as virtudes morais do nosso Senhor Jesus, que são as evidências de um caráter transformado pelo trabalho da palavra. Então aqui nós temos que entender, ouvir e praticar. Porque a gente pensa que ouvir a palavra e praticar a palavra é fazer boas ações. O praticar a palavra é o resultado da obra do Espírito Santo que evidencia as virtudes morais do nosso Senhor Jesus. Aí você vai ser confrontado com situações difíceis que, humanamente falando, você não consegue viver, e nem corresponder, e nem agradar a Deus. Veja, por exemplo, os mandamentos, ensinos do Senhor por meio de Paulo, concernente aos maridos e às esposas, lá em Efésios capítulo 5. Quando ele diz que as esposas devam ser submissas aos seus maridos, que os maridos devam amar as suas esposas, as esposas devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor, isto é, em tudo. Na submissão da mulher, ela está glorificando o Senhor. Então as irmãs devem fazer a pergunta: será que a minha maneira de me submeter ao meu marido, eu estou glorificando o Senhor? Então o que significa? Significa é que você ouviu a palavra, mas não está praticando a palavra. Se você não consegue corresponder, na prática você está falhando. Se você estiver falhando na prática, veja bem, vai vir os rios, vai vir provas, vai vir tentações, aflições, e você vai falhar em todas elas. Sabe por quê? Porque a casa não está edificada sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha não consiste apenas em ouvir a palavra, mas porém praticar a palavra. Da mesma forma os maridos. O Senhor diz, por meio de Paulo, que nós devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu pergunto aqui, alguém se habilita por si mesmo, de si mesmo, corresponder fielmente a esse mandamento? Você consegue? Seria para mim a maior surpresa da vida, se o marido disser: irmão, graças a Deus tenho conseguido. Nunca. Nunca. Se não é um trabalho profundo da palavra, esmagando o nosso amor carnal, erotizado, interesseiro. Se não é a palavra esmagando o nosso coração adâmico, caído, que não converte. Ou tem alguém aqui que tem uma carne convertida? Nossa carne necessita todo o tempo do trabalho da palavra e do trabalho da cruz. A palavra não deve ser algo esporádico em nós, ela deve habitar ricamente o nosso coração. Habitar, viver, fazer morada permanente em nós. Por isso, irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que Ele nos mostre o quanto existe de escombro sufocando a palavra na nossa vida. O fato de nós não conseguirmos corresponder à palavra, responder à palavra, viver a palavra, é porque os escombros sufocam a palavra. Então você vê aqui, são mandamentos, são virtudes de Cristo. Porque tanta submissão como o amor são virtudes de Cristo. Ele foi aquele que viveu toda uma vida de submissão ao Pai em todas as coisas. Tudo o que ele fez para agradar o Pai. Tudo o que ele fez para honrar o Pai. E você vê também o seu amor. Que amor é este? O amor do nosso Senhor. É com este amor que nós somos ensinados e exortados a amar as nossas esposas. Você pode não ser totalmente correspondido por ela, mas o seu amor não tem por base o quanto você é correspondido. Às vezes você diz: minha esposa é muito fria, ela não me ama, ela não me abraça, às vezes eu sinto que ela nem se importa comigo. E o que você vai fazer? Você só tem uma única alternativa: amá-la.
Mesmo se você não se sentir amado, ame. Mesmo que você veja um caminhão de defeitos nela, ame. Mas não é um amor que vai nascer por você e de você. Esse amor, ele vai brotar pelo trabalho vivo da palavra, pelo praticar a palavra. Praticar a palavra, irmãos, é quando a obra do Espírito Santo tocou profundamente o nosso coração e está evidenciando transformação. Mas vamos avançar na nossa leitura aqui. Versículo 26, ele diz: porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Sabe o que é a areia? A vida natural. A rocha é Cristo e a areia é a vida natural. Mas vamos devagar aqui, porque temos alguns detalhes para ver. E desceu a chuva, vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então nós já sabemos o que significa aqui a chuva, as torrentes e os ventos. Veja bem, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Deixe-me mostrar algo para vocês, só para que venhamos ganhar um pouco mais de luz sobre o que está sendo dito pelo nosso Senhor. Por favor, abram suas Bíblias aqui em Lucas capítulo 6. A partir do versículo 46, é interessante que Lucas, ele faz a sua exposição dessas palavras, desses ensinos do nosso Senhor, de uma forma muito simples. É como que uma síntese. Ele pega o ponto essencial. Então ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? O Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A exposição em Mateus, ela é muito ampla. Aqui em Lucas, é bem resumida. Todo aquele, ou todo que vem a mim e ouve minhas palavras, e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou profundo e pôs os alicerces. Só isso nos basta. Cavou profundo e pôs alicerces. O que Lucas está dizendo para nós, irmãos? Mateus diz que é como o homem que edifica a casa sobre a rocha. Lucas diz que é como o homem que cavou profundo e colocou alicerces. Isso mostra para nós, irmãos, quando a palavra tem primazia, quando a palavra tem centralidade em nossa vida, há algo grandioso. Você vai cavar profundo, porque a vida cristã, ela sai da superfície e entra na profundidade. Isso é a vida na rocha, a rocha é Cristo. Paulo faz uma exposição doutrinária sobre este assunto em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Então, se você quer ter uma exposição doutrinária sobre o que significa edificar a casa sobre a rocha, então você vai para 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, e você vai ver o que significa isto, edificar a casa sobre a rocha, sobre o fundamento. Um cristão aonde a palavra não opera na sua vida. Como diz o nosso Senhor Jesus aqui: aquele que ouve essas palavras e não as coloca em prática, isto é, a palavra não tem uma ação e nem uma reação. Se em nossa vida a palavra não tem uma ação, que é o seu trabalho interior, e não tem uma reação, que é o seu trabalho exterior, ele diz que é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. A areia é a vida natural. Ele não pode responder ao Senhor. O que significa isso? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É impossível uma pessoa fazer a vontade de Deus vivendo a vida natural. É impossível uma pessoa corresponder à vontade de Deus edificando a sua casa com base na sua vida natural. Nossa vida é edificada pelo trabalho da palavra numa rocha. Nossa vida, ela é trabalhada pela palavra. Isso nos leva a cavar mais profundo.
a ter uma realidade mais profunda e não vivermos na superfície do natural. É aqui, irmãos, que as provas, é aqui que as tentações, é aqui que aquelas aflições temporais têm prevalecido sobre a vida de muitas pessoas. Eu não sei no contexto de vocês, mas no contexto que eu tenho vivido de maneira geral, a quantidade de cristãos que estão fazendo tratamento contra a depressão é algo assustador. Assustador. Hoje é provado cientificamente que a depressão é uma doença, como uma doença cardíaca, como qualquer outra doença no nosso corpo. A questão é que ela é uma doença da mente. Todos nós somos vulneráveis a essa doença. Tem um livro escrito que fala sobre a depressão de Spurgeon. Muito importante para você entender, é uma doença. Porém, essa doença, ela pode ser facilmente tratada quando você entende o lugar, a centralidade, a obra, o trabalho, a vida, o poder da palavra. Porque aqui você vai ver se a nossa vida está sendo edificada sobre a areia, sobre a nossa vida natural. Onde está a nossa esperança, irmãos? As nossas expectativas, as nossas preocupações, as nossas inquietações. Deixe-me mostrar esse ponto particular. Aqui no capítulo 13 de Mateus, por favor. O versículo 4 diz: e quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus. Está vendo aí? Aves dos céus. Se você vai aqui no versículo 19, eu vou fazer isso rapidamente para que a gente ganhe tempo na leitura. Olha o versículo 19 deste capítulo 13. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, olhe bem, versículo 4. E quando semeava, parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Meus irmãos, este capítulo 13 aqui é tão importante, porque ele vai mostrar para nós o quanto do inimigo é investido no momento que a palavra é semeada. Ouvir a palavra é um ato de grande responsabilidade espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, e às vezes até do ambiente onde nós estamos, quando a palavra é ministrada, porque o inimigo fará de tudo para te distrair. O objetivo aqui, essas são palavras do nosso Senhor. Quando a palavra é ministrada e você deixa que ela caia à beira do caminho, fique na superfície, o inimigo vai te roubar tudo que foi semeado. E aqui o Senhor diz que a palavra é uma semente. A semente tem o poder da multiplicação da vida. Na semente está o fruto. Estão vendo? Então, meus irmãos, isso é claro e tem que ser claro para nós. Satanás fará de tudo para roubar o que Deus está ministrando a você. Então trate com seriedade a palavra, seja cuidadoso no ouvir, porque a nossa geração está perdendo esse sentido, ouvir. Nós estamos sendo uma geração tomadas pela visão. Hoje tudo é ver. Ver, os olhos se tornou o órgão fundamental da vida. Irmãos, entre o ouvido e a visão existe uma diferença enorme. Ouvir é mais importante do que ver. Porém, a nossa geração está sendo ensinada que ver é melhor do que ouvir. Os olhos alimentam a nossa alma, o ouvido alimenta o nosso espírito. Quando o ouvir governa o ver, aí nós podemos tocar a visão celestial. Mas quando o ver, só o que ver, quando somos escravizados pelo ver e queremos controlar o ouvir, nós sufocamos o espírito. Nós sufocamos a palavra.
E você vai ver que a ênfase da Bíblia não é no ver, é no ouvir. Quando Paulo diz para o rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial, ele teve uma visão, mas seja cuidadoso quando ler Atos 9, porque primeiro a ênfase lá está em ouvir. Ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isto é, a visão celestial veio por meio não da visão, da audição. Compreende? Aquela visão celestial se derramou nele à medida que ele ouviu. A ênfase da Bíblia é ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ver pode criar imaginações e ilusões. E é aqui que o Espírito quer nos corrigir. Então, meus irmãos, vamos adiantar. Versículo 5, outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda, não cavou fundo. Veja os versículos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição, ou a perseguição por causa da palavra, tem tudo a ver com o que lemos lá em Mateus 7. Logo se escandaliza. A palavra aqui, a tradução é logo abandona. Logo abandona. Imagina, irmãos, vem as provações, vem as lutas, vem as tentações. E por que que a pessoa abandona? O que que ela abandona, irmãos? Ela abandona a palavra. Como é possível isto? É nesta hora que uma pessoa precisa da palavra. É exatamente neste momento que a palavra tem que ser vida dentro de você, para que você não fique sufocado pelas aflições, pelas angústias, pelas provações. Quantas pessoas abandonam o Senhor nestes momentos difíceis? E por quê? Porque a palavra não encontrou o lugar da sua frutificação. E aqui, o outro ponto. Versículo 7. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Está vendo aí? Vamos para o versículo 22. Aqui preste atenção. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados, essa palavra cuidados aqui, a tradução dela do texto original é ansiedade. E a ansiedade do mundo e o engano das riquezas sufocaram a palavra e ela fica infrutífera. Somente até aqui, irmãos. Só mesmo para nós ilustrarmos aquilo que nós estamos vendo aqui. Quantas pessoas estão escravizadas pela depressão, pela ansiedade? Quantas pessoas são escravas de remédios para poder controlar isso? Eu não estou condenando ninguém aqui, e nem posso fazer isso, porque é uma doença, é um mal que tem assolado as pessoas, mas aqui está o nosso Senhor dizendo que uma das causas da ansiedade é porque a palavra está entulhada, está sufocada no nosso coração, não está havendo uma reação dela. Nós só estamos ouvindo, não está tendo realidade do seu trabalho, da sua vida. E o que isso produz, irmãos? Isso produz um coração vulnerável, aonde Satanás rouba a palavra. Isso produz o quê? Superficialidade, onde não existe vida profunda. Isso produz ansiedade, onde as expectativas e as esperanças estão nas riquezas, no dinheiro, na vida deste mundo. E assim o nosso foco está completamente errado. Qual a razão de tudo isso, irmãos? Edificamos a casa sobre a areia. Edificamos a nossa vida em um terreno natural. Nós estamos vivendo em conformidade com o curso do mundo. Nós precisamos entender que a nossa mente tem que ser uma mente celestial. A nossa busca tem que ser uma busca eterna. Nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus.
É porque nós não temos elevado o nosso coração aos céus, estamos sendo sufocados pelas coisas deste mundo. Tentamos resolver tudo na esfera do terreno, na esfera natural. Nosso país vive uma terrível crise. E aonde nós temos buscado resposta? Aonde estão os resultados? Os resultados não estão nas crises, os nossos resultados estão em Cristo. E a sua palavra, como lâmpada, como luz, é que vai nos guiar, é que vai nos conduzir, para que nós possamos, de maneira segura, caminhar nessa terra. Porque dias tenebrosos, mais do que estes que nós estamos vivendo, virão. E como nós vamos permanecer firme diante das torrentes, diante dos ventos, diante das tempestades? Como nós poderemos estar firmes? Só uma única razão: se a palavra encontrar em nós um lugar seguro para ela habitar e ser vida, para ela agir e para ela reagir. Aí sim, irmãos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós estaremos firmes, porque nossa vida está sendo edificada sobre a rocha. Jamais podemos afirmar que nós estamos em Cristo, se a sua palavra não está em nós. O Senhor Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, João 14, 23, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele moradas. Esta talvez seja a expressão clara da realidade daquilo que é a casa de Deus. A casa de Deus é o lugar aonde a sua palavra é amada, é acolhida, é vivenciada. Esta é a realidade daquilo que é a casa de Deus. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, divorciar a igreja da palavra. Porque você vai encontrar ali no capítulo 22, este cenário muito claro. A casa de Deus em ruínas e a palavra de Deus em escombros. Essas duas coisas estão juntas ali no capítulo 22. Porque uma é resultado da outra. Nós nunca vamos experimentar as realidades mais elevadas daquilo que é a casa de Deus nessa terra, se a palavra de Deus não ocupar em nós o lugar central. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, pedindo ao Senhor que venha permitir que esta palavra caia na boa terra e produza frutos, não à beira do caminho. Que ela não venha ser colocada de lado. Nem venhamos permitir que ela fique na superfície, ou sufocada pelos espinhos, mas sim que ela caia na boa terra e produza frutos, frutos que glorificam ao nosso grande e amado Pai. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Pedimos a tua ajuda nesta hora, Senhor, para que a tua palavra venha de maneira especial em nosso coração neste momento. O Senhor sabe como cada um de nós temos tratado a tua palavra, a ênfase que temos dado a ela. Por isso te pedimos que o teu Espírito nos constranja nesta manhã a amar, a abraçar e com a ajuda dele a viver esta palavra. Senhor, para que nossa vida não seja edificada sobre a areia, e sim sobre a rocha. Nos livra da esfera natural das coisas. Leva-nos a ver a esfera espiritual e celestial de todas as coisas. Senhor, nós precisamos urgentemente dessa restauração em nós e entre nós de maneira geral. Que a tua palavra tenha o seu lugar. Que a tua palavra venha ocupar essa centralidade, essa obra poderosa que nós tanto desejamos como pessoas, como membros deste santo corpo, e como este corpo orgânico, vivo, este anelo que temos, só
poderemos experimentar se o Senhor restaurar em nós o lugar da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu amado Filho Jesus, queremos tanto um avivamento nesses dias finais. Jamais vamos ter um avivamento sem que a Tua palavra possa ser magnificada na vida, como também na realidade comunitária, congregacional do Teu povo. Clamamos a Ti nesta hora em nome de Jesus. Prossiga falando a nós aqui, em nome de Jesus. Amém.